Portanto, para nós aqui no momento, vamos abrir aqui, ó, e criar um box. Esse box eu vou definir ele aqui como igual eu fiz anteriormente, 10, 20 e 10, 20, 10. Ok, eu tenho aqui esse primeiro box. Eu vou tirar uma cópia dele, então vou dar ESC aqui, ó, sair do modo, selecionar ele aqui e Ctrl C, ou então até dentro do editor eu consigo fazer isso. E vou mandar mover aqui no eixo, apenas no eixo X, e agora no eixo Y. Eu tenho aqui dois boxes. Se eu selecionar os dois boxes aqui, ó, olha só, eu selecionei esse. Existem algumas opções aqui de opções booleanas. Igual no caso aqui eu posso unir os dois. Observe que eu tenho dois gizmos, então eu tenho dois objetos selecionados. Ao que eu pressionar união, então ele transformou em apenas um objeto. Ok? Então ele uniu esse objeto com este objeto. Eu vou Ctrl C aqui. Mover no eixo XY. Vou vir aqui. Observe que eu tenho esse objeto e tenho esse objeto. Dois objetos. União. Transformou em apenas um objeto. Ok? Existe algumas ferramentas. Eu vou falar agora sobre a interseção e a diferença aqui. Ó. Só que um dos interessantes de você estar utilizando é esse exclusive mod. É um modo exclusivo. Ou seja, ele deixa, oculta o terreno, oculta todos os objetos para você poder ter condições de trabalhar apenas com o objeto selecionado aqui. E aqui eu posso criar, por exemplo, se eu criar um cilindro aqui, ó, tá? Design, vou criar um deixa eu colocar aqui para ele posicionar em cima. Então aqui é um cilindro e eu quero posicionar esse cilindro aqui em cima. Vou descer um pouco. Opa, estou acabando criando outro aqui. Dá um ESC. E agora eu quero, por exemplo, abrir um buraco nesse objeto. Então eu posso selecionar aqui o cilindro de baixo, selecionar o cilindro. E se eu vir aqui nessa ferramenta, olha só, interseção. Para quem não entendeu, se selecionar esse objeto e selecionar esse objeto, esse objeto e esse objeto. Então eu tenho dois objetos selecionados. O que tiver na interseção, se eu usar a interseção, ele vai tirar apenas o que tiver comum entre os dois. Se eu pressionar diferença, o que acontece? Olha só. A diferença do cone ou do cilindro para esse objeto. Então ele vai e cria essa abertura aí. Vou criar um outro aqui. É uma esfera. Eu acabo esquecendo aqui. Como eu estou no modo de criação, ele vai...
por exemplo, aqui. Eu posso vir aqui e seleciono ele, seleciono o objeto e manda diferença. Olha só, então tá aí.